Seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui de exposição do livro de Gálatas da Escola Charles Spurgeon online. Nesta nossa aula hoje, a gente vai tratar sobre especificamente as obras da carne. Então, nós poderíamos fazê-la de uma forma um pouco mais concisa, e incluindo ali o fruto do Espírito, que vai estar na próxima aula. Contudo, já que esse é um tema vamos dizer assim, tão aplicativo, e não só isso, mas também estritamente teológico também, dentro aqui do livro de Gálatas, achei que seria interessante nós termos uma aula especificamente sobre o fruto do Espírito, sim, e as obras da carne, tratadas de uma forma separada. Então, só para que você não se perca aí no esboço, não vou lê-lo completamente, mas só para lembrar que na introdução tratamos sobre a saudação e a denúncia que Paulo faz com relação aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 1 a 10. A vindicação seria o segundo ponto, em que ele mostra que o Evangelho da Graça é verdade e os motivos pelos quais esse Evangelho da Graça é verdade. A sua elucidação é o terceiro ponto do seu argumento aí, quando ele vai mostrar que essa superioridade do programa divino da salvação deve fazer com que os Gálatas reputassem como falso e prejudicial esse evangelho das obras. E agora nós estamos na aplicação, quando Paulo vai mostrar que toda essa preocupação teológica, doutrinária dele, ela diz respeito à aplicação também. Obviamente que essa questão doutrinária, ela interfere diretamente na aplicação, na forma como as pessoas vão viver essa doutrina. Então nós estamos aqui no ponto ainda que é a verdadeira liberdade espiritual consiste em vencer os impulsos pecaminosos da natureza humana por meio do controle do espírito, com humildade e harmonia resultantes. E estamos aí então para percebermos que essa graça que Deus nos dá, ela nos liberta, ela nos enche de liberdade, e isso nos permite lutar contra esses efeitos pecaminosos aí de uma vida sob a escravidão da lei, certo? Então, seguindo aqui o texto, você vai ver alguns termos aí em grego, vou explicá-los à medida que nós vamos passando por eles, ok? Então vamos lá. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Essa é uma passagem, como eu falei, muito simbólica no livro de Gálatas, as obras da carne versus o fruto do Espírito. Nos versículos anteriores, nós já vimos que Paulo ele mostra uma relação entre a carne e o Espírito, que são dois elementos que lutam entre si, que lutam entre eles mesmos. A carne, com todos os seus efeitos pecaminosos, a carne, o sarx, como nós já temos falado, essa palavra grega, no sentido aqui que Paulo está utilizando, é uma palavra que traz esse efeito negativo, esse efeito pecaminoso da nossa natureza pecaminosa, e o espírito, o pneuma, certo? Que é aquilo que Deus concede através da sua graça e que nos permite viver uma forma que lhe agrada. E essa carne vai militar sempre contra esse espírito. Paulo vai dizer que nós precisamos ser guiados pelo espírito e não alimentar os desejos da carne. Então realmente é uma grande batalha que está sendo travada dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. E é como se Paulo agora ele entrasse de uma forma um pouco mais detalhada para falar sobre essa batalha. É como se ele antes tivesse dito, olha, a batalha é essa, existe a carne, o sarx e o pneuma, o espírito, que eles estão batalhando contra si. E aí ele meio que dá um zoom aqui e explica agora especificamente como é que essa carne milita contra o espírito, de formas práticas, de formas exemplares, de formas assim factuais,
para que nós possamos perceber na nossa vida, no caso os Gálatas aí, para serem mostrados dessa forma. Então são as obras da carne. Lembrando aqui a palavra, como eu já mencionei, a palavra sarx, do grego carne. As obras da carne são conhecidas e eu coloquei os termos aqui em grego, como eu falei, posso transliterá-los para você também. Prostituição, que é porneia, impureza, acatharsia, lascívia, aselgeia. Essas três palavras, elas são palavras que dizem respeito a aquilo que é com relação às questões sexuais, certo? Então deixa eu só fazer um adendo aqui sobre a questão da carne, que como Timothy Keller explica para a gente, eu quero ler essa citação aqui para a gente ter uma ideia antes de entrar propriamente nesses termos, certo? Carne é aquilo em nosso interior que deseja ser o nosso próprio Salvador e Senhor. Então, perceba que nós temos um aspecto dentro do nosso coração de querer salvação para nós mesmos. Todo mundo quer salvação para si mesmo, mas nós como pecadores, o que há de pecador dentro de nós, a nossa carne, a nossa sarx, ela vai querer salvação, mas ela vai querer se auto-redimir, ela vai querer uma auto-salvação. Então, a sarx é aquilo que vai entender que nós somos os nossos próprios remissores, os nossos próprios redentores, que a salvação está em nós. E ela vai procurar, a partir dos desejos, das vontades, das concupiscências, buscar essa salvação para si mesmo. Então, o coração da carne, ele funciona debaixo da lei. Ou seja, a carne, ela entende que ela não precisa da graça de Deus. Ela não precisa do dom gratuito de Deus, já que ela vai salvar a si mesma. É por isso que Paulo relaciona a carne com a lei. Porque a lei é aquela vontade de buscar fazer tais coisas para ser salvo. E a carne vai entender isso, que ela não precisa da graça, ela precisa de obras e vai fazer tantas obras para ser salvo. Assim a carne vai se entender também. Então ela rejeita o dom gratuito de Deus da justiça e da salvação em Cristo e vai buscar a sua própria versão de salvação. Então alguém que está buscando a satisfação dos seus próprios impulsos, dos seus próprios prazeres a qualquer custo, ela está buscando também uma salvação para si. Ela também está buscando um certo fugir, certo? Uma certa alienação desse mundo, buscando uma certa redenção. E aí ele continua quando ele diz, portanto, o pecado por baixo de todos os pecados, o motivo da nossa desobediência é sempre a falta de confiança na graça e bondade de Deus e um desejo de proteger e guardar nossa própria vida por intermédio da autossalvação. Então, como ele está mostrando aqui, o motivo da nossa obediência, o grande motivo por trás da nossa desobediência, ou melhor, é sempre a falta de confiança na graça. Quando nós não confiamos na graça de Deus, nós então desobedecemos. Quando nós desconfiamos da bondade de Deus, nós então desobedecemos. É um desejo de proteger, de guardar a nossa própria vida por meio do que eu acho que é uma autossalvação, uma autorredenção. E a carne, ela vai fazer isso. Por isso que ela milita contra o Espírito. Porque o Espírito é graça, é Deus que dá. É uma salvação que vem de fora para dentro, que vem de algo que não é meu, algo alheio a mim, que opera para a minha salvação. E esse é o escândalo da cruz, né? Como Paulo até utiliza anteriormente esses termos, né? O escândalo da cruz é justamente esse, de que nós não fazemos nada pela nossa salvação, a não ser pecar mesmo, e Deus é que faz a obra, né? Essa obra monergística. E a carne, contraposta a isso, é um elemento que confia em si mesmo, que confia na sua própria força, que confia na sua própria capacidade, e é exatamente por isso que Paulo luta contra essa ideia de que as nossas obras, as obras da nossa sarx, da nossa carne,
vão ser capazes de nos salvar. Então, tendo esse background aí sobre as obras, sobre as sarx, as obras da carne, é até interessante Paulo utilizar essa palavra, né, obras, que era justamente um ponto que estava ali sendo colocado em xeque, né, a salvação pelas obras, e Paulo chama de obras, né, obras da carne. Mas enfim, e ele diz prostituição, a palavra porneia. A palavra porneia, essa palavra aqui, se nós fôssemos transliterar, seria mais ou menos assim. A palavra porneia, de onde vêm as palavras pornografia, enfim, que nós entendemos. A palavra porneia, ela que é traduzida como prostituição, geralmente na Bíblia é traduzida como prostituição, é uma palavra que é muito maior do que isso. Geralmente, quando se ouve a palavra prostituição, as pessoas vão pensar diretamente nas pessoas, né, nas mulheres, homens que vendem seu próprio corpo, enfim. Mas a prostituição, quando a palavra porneia aparece, ela aliás, um sentido muito mais lato, muito maior do que propriamente somente a ideia de prostituição, no sentido de pagar para ter relações sexuais. A palavra porneia, ela está mais ligada à imoralidade, certo? Imoralidade de qualquer tipo, certo? Imoralidade. Então, quando se tem essa questão de uma relação sexual entre pessoas que não são casadas, qualquer relação sexual, o tipo de relação sexual, o tipo de contato sexual entre pessoas que não são casadas está dentro aqui do que se conhece como porneia. Então é isso que se quer chamar a atenção aqui para o que Paulo está mostrando aí com essa palavra porneia, imoralidade. Então esse fruto, aliás, essa obra da carne que ele está chamando aqui, vai muito mais além, diz respeito a qualquer pensamento, sentimento de uma pessoa que não é casada com a outra e, enfim, tem sentimentos, impulsos e pensamentos sexuais com aqueles que não são o seu próprio cônjuge. Nós temos aqui também a palavra acafasia, certo? Acafasia é uma palavra que diz respeito à impureza, certo? Então, ela diz respeito a práticas sexuais não naturais. Então, ela vai além aí, né? Como se a porneia, ela poderia englobar todas essas outras duas aí, mas a ideia da acafasia é uma prática sexual que vai além do que é natural, vai além do que é aquilo que Deus planejou. Então entrariam aí as anomalias, né? Enfim, qualquer tipo de relação sexual fora daquilo que Deus colocou entre o homem e a mulher, certo? Casados, né? Dentro do seio do casamento. A terceira palavra é a palavra aselgeia. Aselgeia é a palavra, e ela diz respeito a essa lascívia, certo? A lascívia no sentido de um desejo descontrolado. Vale a pena ter essa ideia aqui de desejo descontrolado. Então, essa concupiscência que Paulo também vai chegar a mencionar, mas é essa ideia de não conseguir controlar os próprios impulsos, de não ter o domínio próprio, né, que é justamente algo que está contraposto aí no fruto do Espírito, e Paulo deixa muito claro sobre isso. Então essas três primeiras palavras aqui, que inclusive estão aqui nesse ponto aqui, elas estão destacadas: prostituição, impureza e lascívia, são palavras que dizem respeito às questões sexuais. Passando aí para o versículo 20, nós temos idolatria,
idolatria, que é uma palavra bem semelhante aí, né, no grego, e a palavra feitiçarias, pharmakeia. São duas palavras aí que dizem respeito, agora não mais especificamente à questão sexual, mas deixa eu só colocar aqui, né? Aqui diz respeito à área sexual e aqui diz respeito à religião, certo? Esses dois termos aqui, idolatria e pharmakeia, dizem respeito ao que é religião, a área religiosa. E uma área religiosa, no caso aí, pervertida, né? Uma área religiosa que está fora dos padrões que Deus colocou. É um conjunto que Paulo se refere a práticas religiosas pagãs, certo? Práticas religiosas bem específicas, mas pagãs. Então, não é necessariamente, quando Paulo fala de idolatria, não é necessariamente, por exemplo, fazer do trabalho um Deus, como ele já faz em outros lugares. Paulo trata esse conceito de idolatria nesses termos em outros lugares, mas aqui ele está especificamente falando de religiões mesmo, em que muitos dos Gálatas acabavam caindo, e inclusive ele mesmo foi confundido como um Deus por alguns da região da Galácia, onde ele pregou ali na sua primeira viagem missionária em Listra. E enfim, mas o que eu quero mostrar aqui é que essas duas palavras, a primeira, idolatria, é fornecer um substituto inadequado, certo? Então a ideia aqui dessa idolatria seria de um substituto inadequado para Deus, quando você coloca algo que não é Deus no lugar dele, inadequado. Então as práticas pagãs aí, né, você deve lembrar que havia muitos deuses naquela época, deuses romanos, deuses gregos, muitos deles até correspondentes entre si de alguma forma, mas a ideia é que idolatria significa isso, seriam essas práticas sincréticas que nós temos hoje, né, onde muitos deuses aí múltiplos, tantos que se perde a conta. E a palavra pharmakeia diz respeito a uma ideia de falsificar aquilo que vem como obra do Espírito. Então são dois termos que dizem respeito às questões religiosas, mas não como aquilo que Deus planejou, não como uma prática piedosa, uma prática que agrade a Deus, mas justamente algo que vai contrário àquilo que Deus planejou para o homem buscá-lo. Quando nós prosseguimos aqui nessas partes, a gente já falou sobre a questão a parte sexual, a parte religiosa dessas obras da carne, e agora nós vamos para as questões do relacionamento, certo? Então vou colocar aqui relacionamento, dos relacionamentos, e nós temos aqui inimizade, erthrai, porfias, eres, ciúmes, zelos, iras, thimoi, discórdias, eritheiai, dissensões, dirostasiai, facções, aireses e invejas, thonoi. Esses 8 termos aqui, eles podem ser divididos de algumas formas, certo? Então, eu quero explicá-los da primeira forma que eu achei bem interessante, uma divisão que o próprio Timothy Keller fez. Inclusive, esse livro do Timothy Keller, que eu tenho citado aqui, é um livro muito bom, chamado Gálatas para você, certo? Livro muito aplicativo, muito interessante. O Timothy Keller é um pregador que eu gosto muito de ouvir. Ele traz os termos na sua mensagem de uma forma muito lógica, muito clara, muito simples também ao mesmo tempo. E eu achei bem interessante esse livro dele, Gálatas para você, que é um comentário de Gálatas, mas um comentário muito prático, que serve para qualquer tipo de crente, tanto aqueles que querem estudar mais a fundo, mas querem algo mais aplicativo, tanto quanto aqueles que querem algo mais básico, mas enfim, todos vão se beneficiar com o que Timothy Keller tem no seu livro Gálatas para você.
E dentro desse livro Gálatas para você, ele faz essa divisão que eu achei bem interessante. Qual é a divisão? A divisão é entre atitudes destrutivas e atitudes e resultados dessas atitudes, certo? Resultados. Ele faz essa diferenciação dentro desse aspecto aqui dos relacionamentos, dentro desses 8 termos aqui que nós temos. Eu achei bem interessante porque realmente faz muito sentido o que ele mencionou. Então, por exemplo, vamos lá, começar com a palavra erthrai, a palavra inimizades. Dentro dos relacionamentos, a palavra inimizades, que está aqui presente, a primeira da lista, né? Está aqui em negrito. Ela diz respeito àquilo que seria as rivalidades, certo? Então, inimizades, rivalidades. Ou seja, é quando designa essa certa hostilidade, um sentimento antagônico, um sentimento opositor com relação a outra pessoa. Então, são atitudes destrutivas dos relacionamentos. São aquelas pessoas que estão sempre ali, tentando, sempre na defensiva, sempre meio que esperando qualquer opção, qualquer motivo para poder atacar, para poder mostrar essa hostilidade, pessoas difíceis de se relacionar. É esse sentimento de hostilidade, de que parece que você precisa sempre atacar alguém, que as pessoas estão sempre contra você, você está sempre contra as pessoas, enfim. Então, é sobre isso que Paulo está se referindo aqui com a palavra erthrai, a palavra inimizades, certo? A segunda palavra dentro dessa lista de atitudes destrutivas é a palavra zelos, certo? A palavra zelos, que aqui no caso está traduzida como ciúmes. Então é um sentimento, certo? Esse zelos, esse ciúme é um sentimento de que o zelo e a energia que vem de um ego faminto, de eu tenho um ego que eu preciso alimentar, e as pessoas precisam olhar para mim, as pessoas precisam prestar atenção em mim, eu preciso ser o centro das atenções, e isso faz com que a pessoa se coloque como uma pessoa muito criteriosa para tudo que diz respeito a ela mesma. Então, nisso, esse zelo, esses ciúmes, como ele diz aí, como essa atitude, né? Essa vontade e esse pensamento também de querer sempre se colocar como o centro, sempre como se as coisas estivessem sempre se referindo a mim mesmo como o centro de tudo. Então essa é uma atitude destrutiva também, como ele menciona. Uma terceira palavra que ele utiliza aqui é a palavra discórdias, traduzida na atualizada, a palavra eritheiai, seria algo que diz respeito à ambição egoísta, como tem traduzido pela século 21. E é uma tradução interessante, né? As discórdias seriam essa ambição egoísta, seria uma competitividade, uma vontade de sempre se sobrepor, sempre se colocar acima das pessoas. Então, uma motivação somente voltada em busca de si mesmo, do eu, da própria pessoa. Então essa ambição egoísta também é uma atitude destrutiva nos relacionamentos. Você pode perceber aí que esse tipo de atitude é uma atitude que vai minar qualquer tipo de relacionamento. Quando eu tenho hostilidade, quando eu tenho ciúmes, algo centrado em mim mesmo, quando eu tenho uma ambição egoísta, uma competitividade, tudo isso vai minar os relacionamentos. E por último, aqui as invejas. A palavra phonoi, do grego, é uma palavra aí, no caso, invejas, que vai dizer respeito a uma cobiça, certo? Aquilo que é de outra pessoa, que não é seu. Então diz respeito a essa cobiça, o desejo do que é dos outros, o desejo do que não é nosso.
Então tudo isso, você está percebendo aí, diz respeito aos relacionamentos, e isso vai destruir qualquer relacionamento, seja ele de cônjuges, seja ele de pai e filho, de amigos, enfim, dentro da igreja isso vai acabar. E é interessante que Paulo falar cada uma dessas coisas, e você já pode até ficar imaginando as pessoas que estão cometendo esses atos aqui, se devorando, se destruindo, né? Como ele menciona lá anteriormente, alguns versos atrás. Timothy Keller divide assim, então, essas atitudes destrutivas que levam a alguns resultados, e esses resultados seriam essas porfias. Porfias diz respeito, então, também a inimizades, a ser polêmico, certo? Gostar de provocar brigas, certo? Então, vamos colocar aqui provocações. Então, é um sentimento justamente contrário ao ser pacífico, né? O resultado de inimizades é que há essas porfias, essas, vamos dizer assim, instigações para que as pessoas briguem, para que as pessoas tenham facções, divisões entre si. Uma outra palavra que ele tem aqui é a palavra thymoi, a palavra para iras, e é uma palavra que diz respeito exatamente a explosões, né? Então, isso parece ser resultado das porfias, né? Quando você se instiga em outras pessoas para que haja brigas, para que haja polêmicas no sentido de destruir, de diminuir as pessoas, o que vai gerar como consequência, então, vão ser iras, vão ser explosões, as pessoas não vão se aguentar, não vão se controlar, e elas vão acabar ferindo a si mesmas a partir desses sentimentos. Então nós temos aqui ira. Uma outra palavra também é a palavra dissensões. A palavra dissensões, ela vai dizer respeito a discórdias também, como já mencionamos, certo? No caso aqui de divisões, sendo mais preciso, certo? Então essas dissensões, essas divisões são resultados desses sentimentos de inimizade, de ciúmes, de invejas, de discórdias. Isso vai causar algumas divisões entre as pessoas, o que vai conduzir também à ira. Então perceba que está tudo muito relacionado aí. E uma outra palavra é a palavra aireseis, certo? Que diz respeito a facções. Então essa palavra facções é com relação a grupos partidários dentro da igreja, certo? Dentro dos grupos, aqueles que são os grupos partidários, os que acabam criando uma certa ligação entre si contra outras pessoas, e Paulo está lutando contra isso. Ele está mostrando que isso é como um resultado também dessas atitudes destrutivas, dessas divisões, dessas dissensões. Obviamente tudo isso, dessas iras, vai causar grupos dentro da igreja, grupos que, como a gente já falei, que a gente acaba conseguindo até imaginar que vão ficar se destruindo, se mutilando, né? Se digladiando entre si, justamente porque eles estão seguindo os desejos da carne, desejos daquilo que não agrada a Deus, né? Eles não estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Então, essas seriam as atitudes destrutivas e os seus respectivos resultados também. Mas essa é uma forma de aplicar e de dividir, né? Existem outras formas que a gente até vai já mencionar também, mas para a gente ter uma ideia aqui do que significa cada uma dessas questões. Aqui diz respeito, no caso de bebedices e glutonarias, a palavra methai e comoi. Interessante, essas palavras bebedices e glutonarias em outros lugares é traduzido como orgia, certo? Mas tudo isso, na verdade, não tem, aqui especificamente não está relacionada com a parte sexual. Aqui diz respeito ao controle, certo? Ou no caso, a falta dele, né? A falta de controle.
dos próprios impulsos, certo? Então, bebedices e glutonaria são obras da carne. Por quê? Porque diz respeito a essa questão das substâncias, certo? Substâncias que levam ao prazer e de um não controle dessas substâncias que levam ao prazer, de uma dependência, né, dessas bebedices, dessas glutonarias. Então tudo isso, e como Paulo até continua aqui, né, e coisas semelhantes a estas. Paulo então trata aqui sobre a parte sexual, a parte religiosa, a parte dos relacionamentos, como nós já mencionamos aqui essas 8, e também a parte aqui do controle. E ele então coloca todo esse bojo aí dentro de e coisas semelhantes a estas, como se ele dissesse: e se eu esqueci alguma coisa parecida, você coloca nesse bojo também, porque também é algo como obra da carne. E ele diz: a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Lembre-se de que, primeiro, isso aqui é uma advertência bem severa, né? Paulo ele não mediu palavras aqui, porque ele diz: essas pessoas não vão herdar o reino de Deus, porque elas praticam essas coisas. E aí você pode pensar: poxa, mas talvez eu já tenha cometido todas essas coisas aí. Provavelmente você já cometeu, eu já cometi todas essas coisas aí, ou pelo menos quase todas, né? De alguma forma, se não na prática, se não de uma forma consumada, mas de uma forma no pensamento, no coração, enfim. E aí Paulo está dizendo, então, se eu cometi alguma dessas coisas, eu não vou herdar o reino de Deus. É claro que Paulo está falando aqui sobre o que é aquele que é controlado por essas coisas, aquele que não se arrepende, que não tem nenhum freio com relação a isso, ele se deixa levar, ele se deixa viver. A vida dessa pessoa é definida a partir desses elementos. E Paulo diz que esse tipo de gente que vive a partir disso, que esse é o padrão dessas pessoas, ele diz, essas não herdarão o reino de Deus. Então, ele está falando não de uma prática, vamos dizer, de alguém que cometeu alguma dessas práticas de uma forma eventual e depois se arrependeu, mas Paulo está falando de uma prática habitual, de alguém que vive e que a vida dessa pessoa é definida a partir desses elementos, dessas obras da carne. Então também ele diz que Paulo, o que eu quero mostrar também é que Paulo não buscou com isso destruir a segurança do cristão, certo? A segurança de que ele é salvo uma vez e uma vez para sempre. Paulo, na verdade, está só mostrando aqui que alguém que vive dessa forma, ela, na verdade, nunca teve a salvação, certo? Ela precisa ser transformada pelo Espírito de Deus. Outra questão a se mencionar aqui, como ele diz, né, eu já vos preveni anteriormente, né, então Paulo já tinha falado sobre essas questões com aqueles irmãos. Outra forma de dividir isso seriam sobre pecados de pessoas religiosas e pecados de pessoas não religiosas. Pecados de pessoas religiosas que você vê em igrejas normalmente, né, seriam as inimizades, as porfias, os ciúmes, as iras, as discórdias, dissensões. Todas essas são questões, são pecados de pessoas religiosas, que você vê em igrejas sendo divididas, inclusive com vários e vários desses elementos aí presentes. Por outro lado, aqueles que não são religiosos, eles já vão cair nas questões também, nessas partes aí, como eu já mencionei, mas essa questão aí das bebedices, das glutonarias, esses pecados públicos, a prostituição, a impureza, a lascívia. Mas sabe o que é interessante? O que Paulo faz aqui é que os religiosos e os não religiosos, geralmente, eles se colocam como superiores uns aos outros. Os que não são religiosos, eles dizem, mas é o pessoal da igreja,
é da igreja, mas eles pecam assim, fazem isso, ninguém se entende lá, as pessoas mentem uns para as outras, tem uma divisão e tudo, que coisa horrível, que hipocrisia e tudo. Já os que são religiosos vão dizer, mas isso é terrível, as pessoas vivem vidas sexuais sem nenhum limite, vivem em bebedeiras, em glutonarias, sem se controlar, com substâncias que levam ao prazer, sem nenhum controle sobre isso, pessoas que seguem outros deuses, às vezes abertamente e tal, com as feitiçarias, idolatrias. Então, um acha o pecado do outro maior, né? O religioso vai achar o pecado do religioso, aliás, o não religioso vai achar o pecado do religioso maior que o dele, enfim. E Paulo coloca tudo isso no mesmo saco aí, no mesmo bojo, na mesma caixa. Tudo isso são obras da carne, tudo isso. Então, a prostituição está do lado das facções. Dividir uma igreja por conta de questões particulares e adultério são coisas tão ruins para Deus quanto, certo? Que tem o mesmo peso de seriedade, de gravidade para Deus. Por quê? Porque são obras da carne, são obras de pessoas que não são controladas pelo Espírito Santo, de pessoas que se deixam o seu sentimento, a sua carne, as suas sardes vencer sobre o seu espírito, certo? Então são essas questões aí que a gente precisava ter observado aqui dentro das obras da carne. No caso, fazendo um breve resumo, Paulo mostra que uma vida controlada pela carne resulta em uma total rejeição da parte de Deus, as pessoas não vão herdar o reino de Deus, e nisso ele coloca pecados sexuais, pecados com relação às questões religiosas, pecados com relação às questões dos relacionamentos e pecados com relação ao controle, ou à falta de controle. E ele coloca tudo isso como as obras da carne, e se nós não acertarmos essas áreas sexuais, essas áreas sexual, religiosa, de relacionamentos e de autocontrole, se nós não colocamos tudo isso no lugar certo, nós vamos acabar caindo nessas obras da carne aqui, como nós já mencionamos. Então, essa foi a aula sobre Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21, as obras da carne. Na próxima aula trataremos sobre o fruto do Espírito e então, posteriormente, continuaremos com a exposição dos próximos versículos. Deus nos abençoe e até a próxima aula.